E hoje eu pensei em um tema que é minha cara. Lá em Salmos 126, a gente vai navegar um pouco sobre esse manancial que jorra, que é a palavra de Deus. E eu pensei no tema sobre como lidar com a inconstância. Lidando com a inconstância de que forma? Pois, eis aqui um ser inconstante. E eu creio que a inconstância é o que mais abala grande parte das pessoas. Eu gosto muito do Rodolfo Abrantes, e eu não conheço ele, mas eu acho ele um cara constante. Mas eu lembro que um dia tinha um podcast, perguntaram: Rodolfo, o que mais te atrapalha? A inconstância. Como eu sou alguém inconstante. E a ideia aqui é a gente olhar para a palavra de Deus e conseguir achar ferramentas de como lidar com isso, ainda mais na questão de liderança. Por quê? Um líder inconstante, se ele não sabe lidar bem com isso, ele pode ser destrutivo. Agora, um líder que sabe lidar bem com a inconstância, ele vai conseguir ajudar pessoas. Ele vai conseguir ajudar as pessoas a lidarem com a inconstância. Porque a inconstância não é um adjetivo de alguns. Ela assombra todo mundo. Às vezes a gente vê nos pequenos grupos, né? Por que fulano não veio? Ah, sei lá, ele não estava muito afim. Por que ele não fez isso? Eu não estou afim. Você acha que eu estou afim sempre? Dá vontade de dizer, né? Você acha que todo dia eu acordo morrendo de vontade de correr para lá, correr para cá? Você acha que só você sofre disso? Ah, eu estou cansado. Só você trabalha? Né? É comum, às vezes, no grupo de células, né? Algumas pessoas mandarem: ah, não vou hoje, estou cansado, eu cheguei agora do trabalho. E você acha que eu fiquei o quê? O dia inteiro enrolando? Às vezes dá vontade de dizer, mas por quê? Porque a gente é ser humano. Todo mundo trabalha, se não trabalha fora, trabalha no lar, e é um trabalho em tanto para as donas de casa. Eu sei disso, valorizo a minha esposa por isso. Mas o ponto é, como a gente vai conseguir lidar? Como lidar com a inconstância? E lá em Salmos 126, a gente vai tentar tirar um pouco disso. Algumas verdades que podem nos ajudar, verdades que têm me ajudado. E diz assim a palavra de Deus: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com os que sonham. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes em Neguebe, e o que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E o Salmo 126, ele é um convite a gente a lidar com a inconstância. Em que sentido? A gente vai perceber que do verso 1 ao 3, ele faz a gente olhar para o passado. O verso 4, ele nos dá um panorama do presente. E o verso 5 e 6, ele nos faz olhar para o futuro. E para a gente lidar com a inconstância, isso é necessário. A gente precisa, às vezes, olhar para o passado. A gente tem que olhar para o nosso presente. E também a gente tem que olhar para o futuro. Porque o passado nos dá esperança daquilo que o Senhor já fez por nós. O presente, a gente tem que lidar para o quê? Para eu conseguir olhar por aquilo que o Senhor ainda pode fazer. E a ideia aqui do Salmo 126, depois do asilo babilônico, eles voltaram para a terra. Né? A gente sabe que eram 12 tribos, 10 tribos já tinham sido asiladas, mas 2 continuaram ainda vivendo no seu local lá, que eram a tribo de Benjamim e a de Judá, e elas alternavam reis bons, reis maus. Chegou um tempo que não teve mais jeito, elas também foram levadas em cativo. Se passou os 70 anos, e o Senhor cumpriu a sua promessa, e deixou elas voltarem para a terra prometida. E mediante a isso, após eles retornarem, é escrito o Salmo 126. E o primeiro ponto que eu queria destacar, da gente olhar para o passado, vai dizer, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha.
Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por ele. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. O cristão, ele é marcado pela sua história. O cristão, ele é marcado por aquilo que o Senhor já fez na vida dele. Não existe uma regeneração sem você olhar de onde o Senhor te tirou. Então, por mais que a gente esteja em fases inconstantes, é necessário olhar para o passado e me lembrar aquilo que o Senhor fez por mim. E automaticamente, se eu lembro daquilo que Ele fez por mim, não tem como a minha boca não se encher de risos. Não tem como eu regozijar pela obra que o Senhor fez em mim. Não tem como. Isso automaticamente vai contagiar. Então, um líder realmente que entende, ele sabe lidar com a inconstância, mesmo estando inconstante, ele vai conseguir transbordar alegria ainda, quando ele se lembrar daquilo que o Senhor fez por ele. Você consegue se lembrar de onde o Senhor te tirou? Isso é claro para você? Precisamos constantemente revisitar isso, nos lembrar de quem eu era. Eu estou estudando para expor Romanos, e ontem até comentei com um pastor que eu tinha vindo sozinho na igreja. Aí tem aquela parte que ele faz uma ilustração sobre que dificilmente alguém morreria por um bom. Dificilmente, nosso Roma é muito bom, ele está prestes a morrer, eu vou morrer por ele. Quem dirá por um mal? Ah, aquele cara é mau, dificilmente eu morreria por ele, né? Ele é mau, tá louco, aí ninguém vai morrer por um cara mau. Mas só que o texto vai dizer, éramos inimigos de Deus. Agora, quem morreria por um inimigo de Deus? Quem morreria por um inimigo? Né? Porque por um bom, eu já não morreria. Por um mal, muito menos. Agora, por um inimigo, mas capaz que eu morreria por ele. Mas isso é o que o Senhor faz por nós. Ele nos ama ainda quando éramos inimigos dele. Então, gente, não tem como a gente não revisitar esse momento e se alegrar. E isso tem que contagiar quem a gente caminha. Sabe, de olhar o que Moisés, olha o que Deus fez em sua vida, meu irmão. Leca, olha o que Deus fez em sua vida. E mozinho, olha o que Deus fez em você. Isso tem que transbordar em nossos dias, mesmo em dias de inconstância, nos lembrando e constantemente a gente revisitando a obra do Senhor em nós. Isso com certeza nos dará ânimo, um novo ânimo. Então queria te convidar em dias inconstantes a você se relembrar da obra de Cristo em nós. E automaticamente também animar os irmãos quando estão inconstantes. Sabe, de você olhar, gente, é normal, acontece. O que diferencia de fato é como lidamos com isso. No verso 4, você vai ver que o texto, ele traz mais no presente. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. E o salmista, ele clama ao Senhor, restaura, Senhor, a nossa sorte. Então é importante em dias inconstantes a gente clamar ao Senhor. Sabe, de você realmente dobrar o seu joelho. Está inconstante? Você tem clamado para o Senhor restaurar a sua energia, o seu vigor? Tem clamado? Ou está reclamando só, não estou afim, não estou bem, e fico murmurando pelos cantos? Geralmente o homem ou a mulher, é comum ele contar para o marido, para a esposa, né? Nesse sentido. Está bravo com alguma coisa, está infeliz, a Chay é a que mais sofre. Porque fica tec, 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 tec na orelha dela. E é assim mesmo que a gente faz, mas a gente vem de fato se achegando a Deus. Senhor, restaura a minha sorte, assim como as torrentes em Neguebe. Neguebe era o deserto lá na Judéia, e era um deserto montanhoso, seco. Pensa que um deserto, mas cheio de rochas. Só que existe uma vala naquele deserto, e algo tão incrível que do nada brota a água da montanha, e ela vai descendo pelo deserto e trazendo vida, trazendo cor, e aquele deserto, como um passe de mágica, ele volta a florescer. E assim a nossa vida também, Deus, porque a gente não pode viver do passado. Nossa, eu já fui um cristão muito fervoroso, eu já fui um cristão que eu li a Bíblia constantemente, um cristão que orava. Gente, nossa, como eu era crente naquele tempo. Não, gente, a gente não vive do passado.
A gente olha para ele para se fortalecer o quê? É importante me fortalecer hoje. E se tem alguém que pode restaurar, se tem alguém que pode trazer vida a essa terra seca, é o Senhor. Então precisamos sim depositar a nossa esperança nele, confiança nele, clamar a ele. E muitas das vezes pedir ajuda, sabe, de reconhecer, chegar, cara, eu estou seco. Isso não quer dizer que você não é cristão. Isso não quer dizer que o salmista ele reconhece no presente. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Ele conhecia de fato a geografia do local. Então ele sabia o que era uma terra seca lá no Negueb. E o que ele faz é usar a ilustração daquele local para clamar para a vida dele. Então não é demérito você estar seco, estar frio, distante, mas é errado você se manter assim. Pois eis que você serve a um Deus que pode restaurar a sua sorte, um Deus que pode devolver o vigor, um Deus que pode realmente transformar esse deserto, assim como as torrentes em Negueb. Eu acho incrível essa questão do deserto voltando a ter vida. É uma obra do Senhor totalmente, é algo magnífico, mas muitas das vezes somos nós a terra seca. Eu particularmente creio que não exista cristãos que nunca passem por momentos assim. Alguém aqui já não passou, que se converteu e foi constante desde o início até hoje, e nunca passou por dias mais secos, momentos mais secos, em que nem fazia sentido às vezes, assim, Deus do céu, parece que eu estou indo só por ir mesmo, eu acostumei, eu entendi que é assim, então eu vou, mas nem sei o que eu estou fazendo. Às vezes é necessário a gente, Deus, eu preciso de restauração, preciso dobrar o meu joelho, me ajuda, Senhor, restaura os meus caminhos, restaura, Senhor, essa terra seca. Ser humilde em compartilhar. Porque o fato de você externar a sua dificuldade vai nos ajudar muito. Na célula passada, o Emerson ele compartilhou algo que eu achei muito interessante. Ele comentou que geralmente uma pessoa calada, ela às vezes passa como alguém mais centrado, alguém mais constante. Às vezes você encontra alguém que fala demais e até fala besteira demais. E a célula é um prato cheio para isso, às vezes, né? De gente que fala. Mas, de fato, quem consegue externar mais os seus sentimentos, ele é mais passivo a um tratamento. Porque ele é mais passível a uma correção. Porque ele externa os erros ali. Ele comenta, às vezes falando bobagem ou não, mas ele comenta o que passa dentro dele. Então fica um pouco mais simples a gente conseguir visualizar aquilo. Opa, o irmão vem passando por isso, a irmã vem passando por isso e ajudar. Mas às vezes o irmão que é calado, ele dá às vezes uma falsa impressão de que ele é satisfeito, de que ele é constante. Aquele irmão ali é constante, ele chega aí na célula, quietinho, todo dia, tal, vem nos cultos, não falta um, mas ele não abre a boca. Às vezes ele está passando por uma sequidão e é necessário ajuda para externar, porque o Senhor, de fato, Ele usa de pessoas para nos restaurar também. Clame ao Senhor, procure ajuda. Não é porque você é um líder que você não precisa, não seja hipócrita. Sabe, necessitamos uns dos outros. Precisamos realmente, em várias fases na vida, dobrar os nossos joelhos e falar, Senhor, eu estou tão seco. Não se conforme com uma vida fria, gente. Não se conforme com uma vida de sequidão. Que a oração do salmista seja a sua oração. Senhor, restaura. Restaura, Deus. Me restaura, assim como o Senhor restaura aquele deserto naquele local e tudo volta a ter vida. Porque, de fato, no Senhor isso é possível. O último ponto é de olharmos para o futuro. A gente vê o passado ele tem que nos encorajar. Eu olho para o passado e de lá eu tiro forças para viver o presente, mas eu não posso me conformar com um presente frio. Então, de fato, eu preciso clamar ao Senhor, pedir ajuda. A restauração é uma obra divina. Isso não quer dizer que você não é cristão. Às vezes você está passando por uma fase fria, uma fase seca, mas não se conforme com ela. Mas é necessário também você olhar para o futuro. E, embora o futuro aqui ele faça um paralelo com o presente, em que sentido? Eu faço coisas no presente olhando para o futuro. A gente vai ler de novo lá no verso 5. O que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão.
Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E o legal do texto é que as lágrimas não impedem eles de semearem. Eu até fiquei pensando sobre a parábola do semeador, que ele sai a semear, ele lança algumas sementes e algumas os pássaros comem, outras são sufocadas, outras caem em terreno ruim, mas também caem as sementes em terra boa, e ali elas produzem frutos. E, às vezes, você encontra pessoas que semeiam, mas eles só olham para sementes que não vingaram. Eu semeei, mas não andou, não deu certo. Eu semeei, mas não frutificou. Se a gente for pensar em uma proporção, talvez, pelos pontos que o texto traz, aparentemente, a maior parte das sementes não semearam. Lançaram um pouco ali, para um povo não semeou, para outro povo não semeou, mas valeu a pena naqueles que semearam. E assim a nossa vida tem que ser. As dificuldades com o que vai acontecer com a semente não impede eu de semear. Não pode ser um empecilho para semearmos. Sabe, o fato de você, de repente, achar dificuldades, contratempos, não pode ser um empecilho para você continuar semeando. O fato de você, às vezes, estar aflito, ansioso, com lágrimas, às vezes, sabe? Está difícil demais. Eu não estou conseguindo. E, de fato, você tem que pedir ajuda, clamar ao Senhor. Mas, gente, não pare de semear. Não pare de semear. A gente bate nisso constantemente. Em que sentido? Se um líder passa por alguma dificuldade, de repente é um caso realmente que ele não pode estar mais à frente do trabalho, a gente vai cuidar dele, tentar ajudar ele a organizar a vida dele, mas com o intuito do quê? De ele ser restaurado e ele voltar a ocupar o seu cargo. Porque a gente não crê em um downgrade. Biblicamente, você não vai encontrar isso na liderança de Deus. Pessoas que serviam a Deus, que iam para frente, e de repente elas pararam e estava legal. Não, ele era um servo ali, fiel, e ele parou e continuou vivendo bem ali no Senhor. Não, gente, não caia nesse engano. Geralmente, as pessoas que a Bíblia relata que pararam, elas pararam pela queda. Alguns conseguiram retornar, outros não. Então, a gente crê firmemente que se de fato você vem passando por um momento que precisa de ajuda, compartilhe. Compartilhe com o seu líder. De fato, você vai ter um ombro amigo. Se a gente entender, você também compreender que é necessário, às vezes, dar um tempo para alguma coisa, será respeitado isso. Mas de maneira nenhuma a gente quer perder você. De maneira nenhuma a gente quer que você regrida. Não existe isso. Em Cristo, o propósito é avançar, continuar avançando, continuar crescendo. E é legal o ponto da maturidade de que semear com alegria é fácil. É fácil, né, gente? Fácil, falar a verdade, isso não é fácil. É muito fácil semear com alegria. Uhul, o celeiro está transbordando, joga semente, uhul. Mas semear com lágrimas não é para todo mundo. Mas para aqueles que nasceram de novo, com certeza. Aqueles que têm o Senhor, com certeza. E o convite do Senhor é esse para nós. Para, independente da circunstância, continuarmos semeando. Semeando no reino. Porque o texto vai dizer, né? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Talvez você não enxergue hoje ainda o resultado de você semear sem vontade, com dificuldade. Mas chegará um dia que você voltará com júbilo, se alegrando por aquilo que você semeou. Então, só para a gente recapitular e deixar isso gravado em seu coração, olhe para a palavra de Deus, olhe para o Salmo 126, relatando um pouco sobre como lidar com a inconstância. Primeiro ponto, eu olho para o passado. O passado me dá esperança de onde o Senhor me tirou. E automaticamente, se eu vivo essa esperança, o meu coração vai transbordar de alegria, porque não tem como não me alegrar pela obra de Cristo. Eu era inimigo de Deus, e eu agora nem sou mais apenas reconciliado. Ele era meu inimigo, agora eu tolero ele. Não, somos amigos de Deus, somos filhos de Deus. Olhe para o tempo de agora também, com a oportunidade de quê?
estou inconstante, não estou sabendo lidar com isso, peça ajuda, clame ao Senhor, chore, não aceite esse estado na sua vida. O Senhor não te chamou para viver em uma sequidão. Mas sim, olhe para a palavra de Deus com um desejo de que, Senhor, que a minha vida possa florescer assim como as torrentes daquela terra seca. Assim como o salmista olhou para aquele local seco, mas ele sabia que em um determinado momento voltaria a florescer. Que a minha vida também seja assim. Talvez eu olhe assim, Deus, eu não sei, porque de fato eu não tenho domínio. Às vezes eu tento, eu olho e parece que eu estou orando, não está funcionando, mas eu te garanto, você sabe disso, que chegará um momento que a alegria voltará em nossos corações, que teremos de novo alegria em fazer, prazer em fazer. Não deixe sentimento de tristeza dominar você. E o segundo, olhe para o futuro. E olhe para o futuro sabendo que o presente não pode deixar você infrutífero. Não é porque eu não estou bem que eu não posso frutificar. E eu olho isso claramente. Eu lembro que no meu primeiro emprego era de vendas, e o mês de janeiro ele era um mês que fecharia negativo, porque entrava na folha salarial 13º, na folha da empresa, e outras despesas. Então era esperado na época tipo um downgrade de 200 mil. E às vezes tinha janeiro que fechava em 50 mil. Aí você via, eles faziam churrasco, comemoravam um prejuízo de 50 mil. Falava assim, nossa, mas tão feliz com prejuízo, mas a perspectiva era de 200. Então, na verdade, foi 150 a mais do esperado. Então, talvez tenha momentos na vida que você não vai conseguir caminhar igual você caminhou. Mas se você conseguir caminhar, se esforçar um pouco mais, você já foi mais longe do que você iria se você deixasse a inconstância te dominar. Amém? Se coloque em pé. Ficou claro para vocês? Que essa palavra fique guardada em nossos corações. Eu luto com a inconstância. Mas, em Cristo, eu sou o vencedor. E eu sei que ela passa. Que ela vem e vai, mas chegará um dia que a inconstância não nos dominará mais. Chegará um dia que o dia será dia perfeito. A luz do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando. Sabe, às vezes apaga um pouquinho, brilha de novo. Mas chegará um dia que se tornará dia perfeito. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, meu Deus. Obrigado porque a sua palavra é viva, Deus. Ela é eficaz, Deus. Ela tem gerado em nós, Deus, fome de te conhecer mais, Deus. Eu oro por cada irmão que está aqui essa noite, Deus. Eu oro porque se há algum coração gelado, Deus, eu oro para que o Senhor venha acender, Deus, acender a chama, Deus, no coração dos seus filhos, Deus. Sabendo que a inconstância, ela sim nos atinge, Deus, mas ela não pode durar, Deus, não pode durar, Senhor. Que possamos realmente compreender o que a sua palavra diz, Deus, e ainda assim, Deus, ter maturidade para semear, Deus, em dias que eu não tenho vontade, Deus, porque eu sei que talvez o dia hoje seja de choro para alguns, mas eis que os seus filhos voltarão alegres, Deus, pois colherão frutos, Deus, de semear em tempos difíceis, Deus. Nos ajuda a olhar para o Senhor, Deus, a fixar o olhar e não desviar o olhar de Ti, Deus, e que a nossa vida venha a ser para a honra e glória de quem o Senhor é, Deus. Nos ajude, Deus, a viver uma vida para te exaltar, Senhor. É assim que eu oro a Ti e te agradeço, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa semana.